Sabe aquele momento que você recebe um presente inesperadamente? Você nem pediu ou até mesmo nem merecia, mas mesmo assim alguém teve o desprendimento de pensar em você e te doar algo sem esperar nada em troca. Isso parece constrangedor, não é mesmo? Pois é, esse foi o ato de Cristo. Ele nos ofereceu um presente imerecido, deixou sua glória e veio à terra na missão de salvar o perdido. Assim é o amor constrangedor de Deus. Isso é graça. No livro de Gênesis, encontramos uma história que simboliza esse plano que oferece essa graça maravilhosa, ofertada a todo que crê e aceitar esse dom divinal. No programa Está Escrito de hoje, vamos aprender sobre a história da graça. Bom, chegou um momento muito especial, eu aprecio demais, eu acho que você também, né? Nós somos apaixonados pela Bíblia, é quando a gente para tudo o que está fazendo para se dedicar ao pão. A Bíblia é pão, né? Ela sacia aqui a nossa fome, ela nos traz paz, nos traz direção, nos traz orientação. E hoje o nosso estudo está extraordinário. É isso mesmo. Então fica comigo agora, hein? Não me deixa aqui não passa o canal, não pausa o vídeo não. Vamos juntos até o final do programa Está Escrito para falar sobre a história da graça. Como Deus tem, ao longo do tempo, mostrado o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre uma história, que é aquelas histórias assim difíceis. Alguns vão à Bíblia para usar essa história para dizer que a graça de Deus é uma desgraça. Então fica aqui comigo para a gente entender certinho o que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante. Mas antes de falar da graça, vamos pensar um pouquinho aqui na desgraça. Duro lidar com ela, não é? Você já se decepcionou com alguém? Claro, né? Várias vezes. Você confiava, assim, olha, cegamente numa pessoa que era próxima da sua confiança e acabou se machucando demais, porque acreditou em alguém que não era digno da sua confiança. Aliás, isso aqui ainda está machucado aqui dentro, seu coração ainda bate descompassado quando você lembra, você chora, você fica irritado. Essa pessoa que te machucou era muito próxima? Era um amigo? Era um colega de trabalho? Quem que era esse miserável, essa miserável? Era um parente? Era um irmão? Bom, talvez você já sofreu por causa de pessoas que são próximas a você. Mas eu confesso que quando eu ouvi essa história que eu vou falar para vocês, eu falei, não é possível, não é possível que alguém fez isso. E não só alguém, uma mãe miserável fez isso com a filha. Olha só, uma jovem, ela começou a sofrer bullying virtual. Recebeu um monte de ataques nas redes sociais, que eram direcionadas a ela e ao namorado. Depois de um ano, assim, sofrendo essa violência virtual, ela descobriu, sabe o quê? A mãe era a responsável por esses ataques que ela vinha sofrendo ao longo de um ano. Ela e o namorado. De acordo com as autoridades policiais, eles descobriram creia nisso, mais de 1000 páginas que continham conteúdos humilhantes, desmoralizantes, maldosos, atacando a própria filha. É claro que ela se disfarçava, né, para não ser reconhecida, ela usava um endereço anônimo, mas a mãe fez isso com a filha. E como que ela foi descoberta? Os especialistas do FBI, eles foram os responsáveis para descobrir isso, que a mãe estava por detrás de tudo. Ela tentou encobrir as suas maldades. Pra você ter uma ideia, olha só o que ela foi capaz de fazer. Ela se juntou à mãe do namorado da sua filha, a sua consogra, para ajudar a encontrar esse anônimo que estava atacando. Que cara de pau, que miserável. Depois que ela foi descoberta,
Ela foi acusada por 5 crimes. Agora você imagina, quem tem uma mãe assim, não precisa de ter nenhum inimigo, não é mesmo? A grande verdade é que, às vezes, as maiores ameaças que a gente sofre, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa vida, dividem a casa com a gente. Às vezes uma parede, a cama. São pessoas que nem sempre vêm de um lugar desconhecido, estão mais próximas do que deveriam. Agora, quando a gente tem um problema como dessa menina, como que a gente lida com isso? Quando as nossas emoções elas são praticamente esfaceladas, elas são pisoteadas, como é que a gente lida com isso? Eu queria que você me acompanhasse agora, lá no livro do Gênesis, uma das passagens mais controversas que a Bíblia traz. Se você puder fazer essa viagem comigo, abra lá no livro do Gênesis, o capítulo é o 22. Esse capítulo é muito forte. E aqui a gente vai entender a história da graça a partir de uma aparente desgraça. Então veja o que diz aqui o texto. Verso 1 e 2, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você consegue entender a barbaridade aqui do pedido de Deus para Abraão, o pai da fé? Toma o teu filho, teu único filho, e sacrifica no monte que eu vou te mostrar. Você sabe que essa ideia de sacrifício humano, ela não combina com nada, com ninguém, mas especialmente com Deus. Como é que pode Deus pedir para alguém matar uma pessoa em seu nome? É por isso que essa passagem, para muitos, sem sombra de dúvida, é a passagem mais emblemática de toda a Bíblia. E quando eu leio essa passagem, toda vez, eu me lembro de um programa de TV que eu assisti, um programa desses bem populares, né? Para um público bem grande, de massa, que trabalhou exatamente essa história. Era um programa que trouxe, assim, numa arena de debate, alguns líderes religiosos para discutir esse tema aqui. A origem do mal, como é que Deus pode ser entendido no contexto de desgraça, de provação. E nesse programa tinha um padre que foi chamado para defender Deus. E no mesmo programa tinha um sacerdote, ele se auto-intitulava o Papa do Satanismo. Ele estava ali representando o diabo. E na conversa, no debate, quem que tem razão diante do sofrimento, da morte, o sacerdote, o Papa do diabo, ele disse o seguinte: a Bíblia diz lá em Gênesis 22 que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque. E vocês vêm dizer que o diabo é o culpado pela morte, o sofrimento do ser humano? É esse Deus tirano, é esse Deus egocêntrico que usa situações assim para trazer dor e sofrimento. Agora, será que esse papa do diabo tinha razão e o padre que estava defendendo a Deus estava fora da sua razão? Será que Deus é tirano? Como entender o pedido de Deus para Abraão, para sacrificar, para pôr um fim à história do seu filho? Que lições que a gente pode aprender com essa história? Bom, vamos lá. A gente pode aprender basicamente 2 lições. E eu quero usar agora os minutos que a gente tem para entender isso. A primeira lição que a gente vai entender dessa história é que essa história ela é literal. Ou seja, essa história ela não é uma história fictícia, não é alguma coisa que talvez é simbólica, não. Essa história ela é literal, mas ela é tipológica. Deixa eu te explicar o que é isso. O que é ser tipológica? Essa história ela aconteceu, mas o fato ele é carregado de um simbolismo muito grande. É um evento literal que tem um significado muito grande. E que significado é esse? Volta aqui o texto comigo. Capítulo 22, o verso 2,
traz aqui uma informação muito importante. Diz assim, Deus falando, toma teu filho, e olha agora, teu único filho. Pare um pouquinho. Quantos filhos teve Abraão? Pode ser que você esteja pensando assim, ó, Abraão teve 2 filhos. Talvez. Essa sua resposta é parcialmente correta. Abraão teve, sim, um filho com Sara, sua esposa, quando ele tinha 100 anos, sua esposa tinha 90 anos, Isaac. Ele teve um outro filho com a serva, Agar, quando ele tinha 86 anos. Portanto, Ismael, que nasceu desse relacionamento com Agar, era 4 anos, aliás, 13, 14 anos mais velho do que Isaac. Só que esses não foram os únicos 2 filhos de Abraão. Se você avança no capítulo 25, você vai descobrir aqui que Abraão teve com uma outra mulher, chamada Quetura, mais 6 filhos. Então você faz a conta. Além de Isaac, Abraão teve mais 7 filhos. Agora, como é que você vai em Gênesis 22 e você encontra Deus falando assim, toma o teu filho, o teu único filho. Veja, Isaac não era o único filho, mas ele era o filho especial. Ele era o único filho da promessa. Por que ele era o único filho? Porque o nascimento de Isaac foi sobrenatural. De um homem de 100 anos e de uma mulher de 90 anos, Deus trouxe à existência uma criança. E esse nascimento sobrenatural, ele é um exemplo, ele é um tipo que aponta para um outro nascimento muito mais especial e importante, que é o nascimento de Cristo. Olha só que interessante. Enquanto Isaac nasceu de uma mulher estéril, que tinha 90 anos, portanto idosa, Jesus nasceu de uma jovem que era virgem. Portanto, esse nascimento, esse menino, essa história, ela transcende os domínios históricos, geográficos da região e dos dias de Abraão. É uma história que aponta para um significado maior. Nós não estamos falando de apenas um pai humano e de um filho especial, único. Nós estamos falando de um pai divino e de um outro filho que viria também de maneira especial. Aqui, o contorno da história vai ganhando beleza. Só que tem uma outra informação muito interessante. E eu queria que você voltasse aqui ao texto comigo. Mais do que ser um filho abençoado, nós encontramos aqui também um lugar de bênção. Olha só que interessante. Deus diz assim, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama. E agora preste atenção aqui, ó. Diz aqui o texto. E vai-te à terra de Moriá. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Essa direção aqui, ela parece ser uma utopia, ou seja, uma realidade inalcançável. Esse parece ser o desejo de toda a humanidade. Todos nós estamos atrás de um lugar abençoado. Não é assim? Parece que onde a gente está não é o melhor lugar do mundo. E a gente começa a olhar para onde eu tenho que ir, qual que é o melhor lugar. E a gente começa a procurar em todos os lugares uma região que possa satisfazer os sonhos do nosso coração. A verdade é que o ser humano ele sonha com um paraíso aqui na Terra. É como se fosse um pedacinho do céu que vai trazer paz, que vai trazer descanso para a gente. Eu, às vezes, converso com pessoas que migraram, não estão na sua terra de origem, aqui em São Paulo. E alguns dizem assim, eu sonho em voltar lá, para a minha terra de origem. E algumas pessoas, enquanto não voltarem para esse lugar, enquanto não encontrarem esse lugar, parecem que estão sempre peregrinando, estão de passagem, não estão satisfeitos. O lugar aqui não é o nosso lar, a gente não descansa, porque a gente continua sonhando com essa terra distante, onde alguns cresceram, onde alguns deixaram uma história e onde outros querem construir uma história diferente da que estão vivendo até agora. Essa terra desconhecida, ela parece que resume toda
todas as nossas esperanças de felicidade, não é mesmo? Esse lugar que Deus ia mostrar para Abraão era um lugar sagrado. Porque o maior sacrifício de todos aconteceria ali, nesse mesmo lugar. E eu não estou falando do sacrifício de Isaque oferecido pelo pai a Abraão. Aquela mesma terra, aquele mesmo lugar, a terra de Moriá, apontava para um outro sacrifício muito maior que aconteceria naquele mesmo lugar. E que sacrifício é esse? Se você puder me acompanhar na Bíblia, tem um livro chamado Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 3. O verso 1 traz uma informação muito importante para responder essa pergunta que eu fiz. Diz assim, olha, preste atenção. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor, onde Salomão começou a construir o templo que Davi tinha sonhado construir para Deus. Diz aqui o texto, ele começou a construir em Jerusalém, no Monte Moriá. Olha que esse lugar para onde Deus mandou Abraão, a terra por onde ele peregrinou, tinha um significado maior do que simplesmente a realização da prosperidade ou de algum sonho humano. Aquela seria a terra onde o altar de Deus teria o sangue do Cordeiro derramado. Na cidade de Jerusalém, a cruz de Cristo, naquele monte, anos depois, teria um outro pai que não Abraão, um outro filho que não Isaque, mas o pai e o filho juntos também trabalhando para o benefício da humanidade. O que Deus está pedindo aqui é simplesmente para que Abraão e Isaque encenassem o que seria feito alguns anos depois por um outro pai, Deus, um outro filho, Jesus, naquele lugar, um sacrifício perfeito, pleno naquele mesmo lugar. A maior bênção para a humanidade aconteceria ali naquela terra de Moriá. Foi para aquela terra que Deus enviou Abraão. Foi de lá que ele tirou. Aliás, foi para lá que ele mandou aquele que ele havia tirado de Ur dos Caldeus. Foi para lá que Deus enviou para realizar essa promessa espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente percebe que o cumprimento nessa terra pode não ser do jeito que a gente espera, mas nós peregrinamos nesse mundo em busca de realizações pessoais. Mas com Abraão nós aprendemos que deveríamos procurar, pela graça de Deus, o perdão, o recomeço. Abraão teria que sentir na pele o que Deus sentiria ao enviar Jesus a esse mundo. Você se lembra de uma das passagens mais lindas que a Bíblia apresenta, no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16? Acho que você poderia até citá-la de cor, né? Diz lá assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande questão sobre esse verso é, a quem Deus enviou o seu Filho? Para todos nesse mundo. E ele enviou esse Filho para quê? Jesus veio para morrer no meu lugar, no seu lugar. O episódio de Gênesis 22, ele quase que desaparece quando a gente entende que a história ela é tipológica. Ela aponta para um outro episódio mais importante que aconteceria de maneira muito parecida naquele mesmo lugar, algum tempo depois. Lindo isso, não é? Essa forma que Deus usou para que Abraão se apropriasse da salvação que um dia o Cordeiro de Deus ofereceria. Só que tem um detalhe muito importante nessa história também. Mais do que ser uma história tipológica, apontando para um episódio que aconteceria depois, essa história aqui de Gênesis 22 também é soteriológica. E pastor, você está falando uns nomes difíceis hoje. Deixa eu explicar. Tipológica, que aponta para um outro significado, um outro episódio. Soteriológica,
que aponta para a salvação. Mas como assim? A grande questão da humanidade, para todos nós, é onde nós vamos encontrar salvação. Para a nossa vida, para o seu casamento. Onde é que está a salvação para os seus projetos que estão sendo destruídos? Para os seus sonhos que estão desaparecendo do seu coração, da sua cabeça. A história de Gênesis 22 é uma história que aponta para a salvação. Aqui nessa história está a salvação para tudo que diz respeito à nossa angústia e sofrimento. Em Gênesis 22, eu sou chamado a me encontrar com esse lado perdido. Mas para a gente entender a salvação, também é necessário entendermos do que nós somos salvos. Se a gente entender isso, a salvação começa a fazer mais sentido. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos salvos da sombra do pecado. Essa história é sobre o plano da salvação. Agora veja, se Abraão tivesse sacrificado o filho, isso não seria suficiente, porque Isaac, mesmo tendo nascido de maneira sobrenatural, ele não era Deus, o seu sangue não poderia me salvar. É por isso que a salvação que ele estava ali encenando não poderia ir a fim. Um cordeiro foi tomado e foi sacrificado no lugar de Isaac, para me lembrar o seguinte, que a liberdade, a verdadeira liberdade, a salvação, que essa liberdade que Deus oferece, ela deve ser entendida em dois aspectos. Primeiro aspecto tem a ver com o aspecto negativo. Nós somos libertos do quê? Primeira coisa que você precisa saber, nós, eu e você, nós somos libertos, somos salvos do pecado. O pecado nos atrapalha, o pecado nos faz sofrer, o pecado nos separa de Deus. Então, eu e você precisamos ser libertos do pecado. E isso é tudo que existe de ruim na nossa vida. Pensa o que te faz sofrer. Não é a sogra o problema do seu casamento. Não é aquele vizinho chato o problema da sua felicidade em paz dentro de casa. Não é o seu chefe o problema da sua vida. É o pecado. E é por isso que no contexto da nossa história precisamos, nós, eu, você, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos sermos salvos do pecado. Só que tem uma realidade positiva também. E essa realidade é, nós somos salvos para quê então? Nós somos salvos para viver para Cristo. O aspecto negativo da salvação, nós precisamos ser salvos do pecado. O aspecto positivo da salvação, nós precisamos ser salvos para viver esse plano que Deus desenhou para a gente. As pessoas se enganam com a salvação. Ela é bonita, mas ela também é sombria. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o aspecto negativo da salvação. Sermos salvos do pecado. Veja, o pecado, ele não se perdoa. Não existe perdão para pecados. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Deixa eu explicar então. Pecado não se perdoa, pecado se paga. Como? Romanos 6:23. O salário do pecado é o que mesmo? É a morte. Então veja, para que haja salvação, para que haja perdão, tem que haver uma morte. Alguém tem que morrer. E esse é um problema sério. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer. E você também não quer morrer. E a humanidade hoje, o que ela faz? Ela está diminuindo os efeitos do pecado. A pós-modernidade hoje trabalha com o pecado com uma perspectiva de insensatez, de leviandade. Eles diminuem o pecado, como se ele fosse só um negócio, a gente tem que ajudar o pobre, tem que fazer isso. O pecado é muito mais do que isso. Quando a gente menospreza o pecado, é mais ou menos como se a gente quisesse curar um câncer de pele colocando só um band-aid por cima, tapando o problema. O pecado, ele cheira sangue, você está entendendo? O pecado que eu cometo, que você comete, cheira sangue. Hebreus 9:22 diz assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é um assunto sério. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na história de Abraão, Deus está mostrando aqui que ele está levando o pecado a sério. A sua solução ela não é paliativa. Deus chama Abraão para subir ao monte, para ele encenar que o pecado traz efeitos terríveis, a morte.
Mas tem um outro aspecto, que é o aspecto positivo da salvação. A salvação é a única coisa capaz de nos devolver o que de fato nós somos. E o que nós somos? Nós somos criaturas feitas para viver na presença de Deus. Ele retira o medo que nós temos de nos aproximar do Senhor. A salvação é isso. Para você entender, olha, vamos aqui voltar só um pouquinho, capítulo 17, o verso 1. Olha o propósito do chamado de Deus para Abrão. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E agora preste atenção. Anda na minha presença e ser perfeito. Como um homem mentiroso, covarde, um homem acomodado, como era Abraão, também conhecido como pai da fé, mas tudo isso que eu te falei. Como que pode esse homem ser perfeito e andar na presença de Deus? Um pouco antes do nascimento desse filho especial, que era Isaac, Deus fez o maior de todos os seus chamados para esse homem, para esse servo. Dizendo o seguinte: anda na minha presença, seja perfeito. Mas como que isso é possível? Abraão era medroso, talvez você seja. Ele era inseguro, talvez nós sejamos. Ele era pecador, ele era adúltero. Como andar na presença de Deus e ser perfeito? Isso só seria possível através de outro filho que nasceria do Pai Celestial. Gênesis 22 está mostrando para nós que Isaac não seria suficiente. Um outro filho de um outro pai nos daria o caminho da perfeição, a salvação em Cristo. É por isso que essa salvação que esse outro filho oferece é a salvação que você e eu precisamos para sermos o que nós devemos ser. Ele subiria, Jesus, aquele mesmo monte, o madeiro do pecado aqui, ó, e ele daria a Abraão e a todos os demais filhos que o aceitassem como Salvador a possibilidade de ser uma nova criatura, livre do pecado, livre da condenação. Eu quero agora ir para a parte final falando sobre a luz da graça. É claro que eu não quero morrer. Você também não quer morrer? Mas eu preciso morrer. Alguém precisa morrer. Porque pecado se paga com morte. O salário do pecado é a morte. Então, se eu não quero morrer, eu tenho que apresentar um substituto. E é aqui que entra essa imagem da substituição. Capítulo 22, o verso 6. Abraão, o pai, coloca a madeira do sacrifício sobre os ombros do seu filho. Você consegue associar essa imagem com alguma outra? O filho sobe o monte com a madeira nos ombros. E o verso 6 diz que o pai sobe o monte com o cutelo e o fogo. Estavam caminhando juntos, um trabalho conjunto. Quem faz o sacrifício, dentro dessa história aqui, é o filho. Mas dentro da história eu entendo também que ambos, pai e filho, estão agindo em conjunto dentro desse contexto de sacrifício. E o pai e o filho, o pai e Jesus, trabalharam juntos para oferecer a salvação. E é exatamente nesse monte que a gente vai entender um significado muito extraordinário e especial, que é o significado da cidade, o nome da cidade, o lugar para onde eles estavam indo no Monte Moriá, Jerusalém. Esse nome é muito especial. A palavra Jerusalém é a união de duas palavras no hebraico. Yeru, que é Yehoshua ou Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Os dois subindo para o monte, para o sacrifício, estavam se dirigindo para um lugar onde Deus seria o único capaz de prover. Prover o quê? A outra parte, a paz. O verso 14 do capítulo 22 de Gênesis diz: Abraão pôs o nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí até dizer-se ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O que Deus proveu ali, queridos? Deus proveu a paz, o shalom, a salém. Essa paz, queridos, é uma paz de reconciliação entre a criatura e o Criador. O
O que Deus está explicando em Gênesis 22 é a história da graça vivida por Jesus naquele mesmo lugar tempos depois. Essa paz, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, diz: essa paz, ela excede todo o entendimento, a ciência, a política, a economia, nada pode explicar o que aconteceu ali no Monte do Calvário. Nada pode me fazer entender plenamente o quanto eu sou amado por Deus, a ponto dele tomar o meu lugar e me dar a condição de sonhar com um recomeço. Ele se importa tanto com você, que ele veio para andar onde você anda, sofrer onde você sofre, para que você hoje pudesse sonhar em estar onde ele está e viver como ele vive eternamente, sem paz, sem problema de dor, sem problema de angústia, sem problema da sofrimento, da morte, mas viver em paz. Isso sim, viver em paz. Essa é uma troca injusta, mas ela foi feita por você, para você, no Monte Calvário, na cidade de Jerusalém, no Monte Moriá. É sobre isso que a Novo Tempo fala, essa esperança. Você não precisa carregar mais nos ombros o seu pecado. Você não precisa ficar se martirizando, carregando essa angústia, dizendo: olha, eu tenho tantos problemas, eu tenho tanto pecado. Diga para os seus grandes problemas que você tem um grande Deus. E esse Deus é capaz de destruir cada um dos seus problemas e dificuldades. Você não passou aqui pela tela da Novo Tempo à toa. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus quer começar uma parceria de salvação na sua história, agora. Não importa como você chegou na Novo Tempo. Se você está pensando até em fazer uma bobagem, se a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico tem dominado a sua mente, o seu coração, suas emoções, Deus quer continuar essa história dentro de uma outra perspectiva. Lembre-se, o Senhor proverá a paz. Você precisa de paz e nada mais. E para isso, o Pai oferece de graça para você hoje, agora, exatamente isso que você está procurando. Tem uma história muito interessante que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Um professor, ele teve uma ideia quando ele percebeu que a filha estava tendo muita dificuldade em cumprir as suas tarefas domésticas. Ele falava com a filha, mas a filha não dava muita atenção. E aí ele decidiu fazer o seguinte: ela vive no celular, conectada na internet o tempo todo. Então ele teve uma ideia. E ele fez um bilhete e deixou esse bilhete do lado da cama da filha. O pai escreveu assim: Catarina filhota, a partir de hoje, todos os dias, eu vou mudar a senha do Wi-Fi de casa. Para você receber a senha de hoje, precisas arrumar o teu quarto e lavar a louça. Hashtag fica a dica, né? Do pai que te adora, Paulo. Aquela menina aprendeu que para estar conectada com o que ela queria, ela precisava se conectar com aquilo que ela não queria, que era arrumar a bagunça que estava ao redor do quarto da vida. Hoje, eu e você, nós podemos nos conectar com Deus. Tudo isso por causa do Monte Moriá, por causa de Jerusalém. Porque apesar de Abraão e Isaac terem subido aquele monte, a história mais importante aconteceu anos depois, quando o Pai e Jesus subiram aquele mesmo lugar para nos dar a vida eterna, por causa do sacrifício de Cristo. A cruz é a nossa torre, onde o Wi-Fi de Deus, da graça e do amor, alcança os lugares mais distantes. Se você está aqui no Brasil, em São Paulo, no norte, no sul, em qualquer lugar que você esteja assistindo esse vídeo, a graça de Deus está te alcançando e irradiando lá da cruz de Jerusalém, de anos atrás, para que você hoje pudesse sonhar com a sua salvação. Você aceita?
o que só Deus pode fazer por você. Você se conecta com Deus hoje, nesse compromisso, trabalhando junto com o teu Pai, para viver a salvação hoje. É tudo que você precisa e nada mais. Eu queria agora te convidar a ouvir essa música e permitir que Deus fale com você também através da letra dessa canção. Enquanto você ouve, enquanto Deus fala com você, tenha certeza de que uma só escolha você precisa tomar. É permanecer com Deus, conectado a Ele. E nada mais. Aceitando a graça de Cristo, a cruz do Calvário. Ouça essa música e deixe Deus mudar a sua história. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa para mim a hora em que me achou. De todo mal me libertou, meu Salvador me resgatou, e como o mar flui seu amor. Oh, graça excelsa do Senhor. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim, de todo mal me libertou, meu Salvador me resgatou, e como o mar flui seu amor. Oh, graça excelsa do Senhor. De todo mal me libertou, meu Salvador me resgatou, e como o mar flui seu amor. Oh, graça excelsa do Senhor. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus, da graça
Ele pagou a sua dívida. Sabe isso que está incomodando você? Sabe o seu pecado? Você diz, não vou fazer isso. Você se pega fazendo de novo. Cristo pagou no seu lugar. A graça de Cristo é suficiente. E quando eu entendo isso, o amor de Cristo passa a me constranger. Você já viu alguém que toda vez se manifesta carinho, amor, cuida de você, fala, puxa, eu gosto tanto de você. Às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, pastor, você não me conhece? Nossa, mas eu tenho um carinho muito grande por você. Toda vez que eu te vejo na Novo Tempo, eu tenho vontade de te dar um abraço. Agora que bom que eu estou podendo fazer isso pessoalmente. Eu fico tão constrangido porque eu nunca vi a pessoa, ela me vê aqui na TV Novo Tempo e depois ela quer mostrar o amor e eu fico constrangido porque talvez meu amor não seja igual o carinho que ela está me demonstrando. É exatamente assim. O nosso amor nunca é suficiente para esse amor extraordinário, extravagante, que é o amor de Deus. Ele não fica olhando a sua vida dizendo, não, esse pecado você não pode ter, esse problema você não pode ter também na sua vida para a gente se relacionar. Tudo que Deus quer é que você aceite, que você dê o seu coração para Ele. Ah, e os problemas, pastor? Jesus fala, deixa os problemas comigo, porque é Ele que vai tirando da sua vida aquilo que não presta, Ele que vai tirando dor, mágoa, angústia, Ele tira tudo a ponto de você ficar leve, transformado, renovado, renovada. O amor de Cristo me constrange porque eu não mereço. Ele te constrange porque você não merece. Ele morreu no seu lugar para dar aquilo que você nunca vai ter de outra forma. Você entendeu o convite de Jesus? Meu amigo, você tinha que se ajoelhar agora para comer o pó desse mundo e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me humilhar, mas você não precisa fazer isso. Nenhuma demonstração minha e sua será capaz de pagar por esse amor. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é simplesmente aceitar e se entregar aos braços de Cristo. Vamos fazer isso hoje? Para de dizer que você é ateu. Para de dizer que o seu caso não tem solução. Para de dizer que a angústia e a ansiedade são maiores do que Deus. Agora, deixe Deus mudar a sua história. Vamos orar? Senhor, nos entregamos a Ti nesse momento sem resistir, sem lutar. Muda a nossa história a partir de agora, que seja uma história de amor ao seu lado. Nós queremos amá-lo cada vez mais. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, por essa história maravilhosa da graça. No nome dele nós oramos. Amém. Que maravilhoso é saber desse amor, não é? Pois eu queria que você não se esquecesse. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.